trazer um novo direcionamento. Enquanto assim, eu meditava ao longo desses dias nessa palavra, o Senhor ele falou muito no meu coração e eu creio que também vai falar com a igreja. Amém? Aleluia. Lucas 15, verso 11. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali dispersou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: trazei depressa o melhor vestido, põe o anel na mão e harpas nos pés. Amém? A igreja pode sentar. Aleluia, Jesus. Eu quero iniciar nessa noite dizendo: quem não reconhece que é filho, não reconhece o Senhor como Pai. Nessa situação aqui, dessa parábola, a parábola era uma pequena narrativa, né, que ela vai contar uma cena do cotidiano, mas ela vem com o intuito de trazer uma lição de moral ali. Jesus, quando ele inicia ali, lá no início do capítulo 15, ele começa falando sobre a ovelha perdida. E ali vão se chegando a Jesus os publicanos, vão ali se chegando a Jesus os pecadores, e dentro dessas pessoas que estavam ali, os fariseus e os escribas também estavam. E Jesus, quando ele vem nessas 3 parábolas, que também tem a da dracma perdida, perceba, nas 3 alguma coisa havia se perdido. E Jesus, ele queria trazer um ensinamento àquele povo naquela hora. Por quê? Se você parar para analisar, os fariseus, eles não aceitavam que Jesus ele fosse falar com os pecadores, com os publicanos. Eles queriam que o Senhor fizesse divisão, que se fosse para falar, teria que ser com eles, afinal, são mestres da lei, pessoas que entendiam da lei mosaica. Mas o Senhor, ele veio para resgatar aquilo que havia se perdido. E o Senhor, ele precisou usar dessa parábola para começar a dizer: olha, o reino ele não é dividido. O reino do Senhor, ele é tanto para mim quanto para você. O Senhor, ele vem nessa noite para nós entendermos que ele é um Deus soberano, ele é Pai. Quem manda na casa é o Pai. A autoridade estabelecida na casa, ela é do Pai. Ela não é do irmão, ela é do Pai. E a palavra vai dizer que esse filho não fala o nome deles, não fala o nome do pai, mas eu consigo entender a cena do pai estando ali, num dia típico, talvez. O filho mais novo vem e pede: pai, dá minha parte da herança. E aqui não mostra na palavra como que foi a reação do pai. Ele simplesmente repartiu, ele deu a herança. Mas a herança, ela só é nossa por direito, né? Se for olhar pelo lado civil, quando o pai ou a mãe morre. Aí sim, os bens eles são repartidos. Mas o pai, ele não questiona o filho. Aqui eu já entendo que o processo que eu e você tem que passar, o Senhor muitas vezes ele permite. Muitas vezes nós vamos sair de dentro da casa do pai para vivenciar talvez uma experiência muito ruim. Mas é essa
transforma a história. E essa parábola também, ali, o Senhor estava querendo trazer uma ilustração que esse pai, ele estava representando o próprio Deus. E que aqui os irmãos estavam representando os filhos, estavam representando, trazendo para os dias de hoje, eu e você. Quantas vezes nós estamos dentro da casa do Pai, mas já estamos com planos de sair? Nós estamos deslumbrados de repente com uma coisa que o mundo vem para oferecer. E o Senhor muitas vezes está permitindo você ir dar uma voltinha lá fora, para você entender que sem a presença do Pai não vale herança. O que adianta ter a herança e você não saber aproveitá-la, não saber administrar? Quantas coisas o Senhor coloca nas nossas mãos e nós temos perdido lá fora, porque nós não estamos depositando no lugar certo. A palavra vai dizer que começa a se distanciar da casa do Pai. E o interessante aqui é que quando o Pai divide entre os irmãos essa herança, ele não vai embora no mesmo dia. A palavra vai dizer que alguns dias depois, ou seja, está dentro da casa do Pai, usufrui das coisas do Pai, mas não quer relacionamento com ele. Está ali, ainda talvez aproveitando o quarto, talvez quietinha, aproveitando a boa comida que ele tinha na casa do Pai, só se preparando para aquela viagem que ele partiria. A palavra aqui não vai dizer, mas diz que ele vai muito longe. Então eu começo a acreditar que além de fisicamente que ele está se distanciando da casa do Pai, espiritualmente ele está se distanciando do Senhor, porque ele vai largar tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que foi ensinado dentro da casa dele, para começar a provar outras coisas que o mundo oferece, que parece que são boas. Eu não vou mentir, não, o mundo tem coisas que são atrativas, sim, mas no fim leva à morte, no fim leva à perdição. E o Senhor essa noite está nos chamando, filho, não é tempo de você sair de dentro da casa, não é tempo mais de você ficar vacilante com as coisas que estão lá. Fica dentro, porque é na casa que vem a autoridade do Senhor, é na casa que o Senhor ele derrama os dons sobre você, é na casa que nos dias que você estiver mais enfraquecido, é aqui que o Senhor vai trazer águas novas, que vamos lavar, que vamos purificar, que vai fazer a gente entender que vale a pena ficar. Glória! Não se venda. Aleluia! Não troca aquilo que está quase para chegar nas tuas mãos por uma aventura qualquer. Às vezes nós estamos dentro da casa do Pai e são tantos problemas que o que está lá fora começa a parecer que vai ser mais vantajoso, não é? Nossa, a gente vê tantas situações, tantas pessoas, mas fulano, meu plano. Ei, o Senhor nos lembra, você é filho. Você não vai lá para fora para você ser escravo do inimigo. Aguenta, resiste, porque ainda tem vitória do Senhor para minha vida e para a sua. O ano ainda não acabou. O Senhor, aquilo que o Senhor talvez não fez há anos na minha vida e na sua, Ele pode ainda concluir neste ano. Porque sobre Ele está todo o poder e toda a autoridade. O Senhor, como Pai, que seus filhos querem. Eu imagino um Deus numa galinha, às vezes põe lá os pintinhos, né? É aqui. Às vezes a gente quer ir para lá e ele vem de novo, é aqui. É perto de mim. Porque perto do Senhor nós começamos a ter essa intimidade com Ele, quando a gente começa a ter discernimento nas coisas. Então nós já começamos a entender o que realmente está vindo do Senhor e o que não. Gente, dentro da casa do Senhor, na nossa vida, vai vir problemas, vai vir circunstâncias, vai. Porque a palavra diz, no mundo nós vamos o quê? Vamos passar por aflições, mas nós precisamos ter o quê? Bom ânimo, porque o Senhor está conosco. Todas as vezes que nós viemos para a casa do Senhor, ainda que talvez tem dias que a gente vem, a gente olha e parece que nada mudou, que nada aconteceu, mas no espiritual está acontecendo. O Senhor ele vê, porque a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor, Ele dá ordem aos anjos. Quantas vezes nós oramos e os anjos do Senhor estão ali? Há um memorial diante do Senhor. Ele não perde ninguém de vista. O Senhor, Ele vem para dizer, são dois filhos que estão com dois problemas diferentes, estando na casa do Pai. Só que um decide ir, um decide se aventurar. Ali para ele, já não tinha mais interesse o Pai. Ali, ele queria sair por aí, para experimentar outras coisas. Porque talvez o meu amigo disse, vai, que é bom, vamos lá. E de repente, influenciado pelo seu próprio desejo. Porque eu entendo uma coisa, ele não se perde quando ele pede a herança. Ele já se perdeu, foi antes. Porque para
Talvez ali no coração, quantas vezes todo mundo aqui acho que já se pegou, sei lá, imaginando, eu quero fazer uma viagem e tal, então você começa a criar aquele cenário, para onde você quer ir, como é que vai ser. De repente foi assim com ele. Ele começou a criar aquele cenário. Só que ele foi para fora, e eu imagino nessa caminhada até ele chegar onde ele ficou, porque a palavra não vai dizer, para ele gastar tudo ali que ele tinha para gastar, ele não aplicou em nada. A palavra vai dizer que depois, quando o irmão dele vai falar para o pai dele acerca dele, diz: olha, ele está desperdiçando o seu dinheiro, desperdiçou das meretrizes. O Senhor não quer que a gente desperdice tempo com nada que não seja Ele. É verdade. Às vezes é muito difícil, tantas coisas acontecendo e a gente se manter mesmo ali. Não importa, está chorando, continua, está sorrindo, continua, porque o resgate do Senhor vem sobre as nossas vidas. A salvação dele vem sobre as nossas vidas. E quando nós continuamos a ler aqui, a herança é repartida. Aqui eu entendo que o filho mais velho também recebeu. Não foi só o mais novo. A diferença é que o filho mais velho recebeu a parte dele, mas ficou. E lá, um pouquinho mais para frente, nós vamos entender qual era o comportamento desse filho que ficou. Muitas vezes, o filho que fica, quando o outro vem arrependido de repente de algo que fez, o mais velho se sente no direito de achar que ele já não pertence mais, que ele não é mais filho. Mas o Senhor está dizendo: não importa o que você errou, o meu perdão para você foi liberado total. A reconciliação, a restauração, ela veio. Não importa, como eu disse, o dono da casa é o Senhor, não é o William. Olha aí. E a palavra vai dizer que ele vai, gasta tudo, no verso 14, e houve ali uma grande fome. Então ele começou a padecer necessidades. Aqui eu vejo a mão do Senhor agindo. Algum momento da nossa caminhada com Cristo a gente fez igual esse filho pródigo. Algum momento da nossa caminhada a gente experimentou que está na presença do Pai, mas a gente quis se aventurar aí fora. E decidimos em um dado momento voltar. Ele precisava passar por essa situação que nós vamos começar a dizer agora, para ele entender que a casa do Pai é o melhor lugar para estar. Não existe outro lugar melhor do que estar na casa do Pai, estar diante dele, da presença, se derramar no altar dele, porque o Senhor, eu sou prova viva de quantas respostas de oração o Senhor já me deu. Eu, há muito tempo, eu sempre tive o hábito de escrever cartas para Deus, e ao longo dos anos eu tenho essas cartas guardadas. E é interessante, depois, assim, passa um tempo, eu vou lá e eu vou ler o que eu escrevi naquela época. E foram momentos muito difíceis também que eu passei. E muitas daquelas coisas que eu coloquei em oração através daquela carta, houve resposta. Glória a Deus! Tem coisas que eu recebi ali rápido, outras demoraram mais tempo para mim receber, mas eu recebi. Outras eu ainda espero concluir. Eu orava por ter filhos antes de eu tê-las. Eu tenho cartas que eu falava para o Senhor que eu já liberava palavras proféticas sobre a minha vida, a poder da palavra. Comece a liberar sobre a tua vida aquilo que você precisa que o Senhor venha fazer, aquilo que você precisa que o Senhor venha mudar. Ele olha para você. O Senhor, o filho, ele saiu, mas os olhos do Senhor não perdeu aquele filho. Não importa quão distante você possa estar se sentindo do Pai, o Pai está dizendo: meus olhos continuam fitados em você. Eu continuo olhando para você, porque eu já vejo a restauração que vai acontecer com você. E aí, a gente percebe que ele precisa encontrar um trabalho. Na casa do pai ele tinha trabalho, mas aí que está aí a disposição para fazer. Será que era tão ruim assim trabalhar com seu pai? Eu acredito que não, porque quando ele começa a passar na necessidade, ele lembra que os empregados do pai dele eram bem cuidados. Então ele começa a ver: tem um trabalho, eu perdi tudo, mas esse trabalho, trabalhar com porcos, naquela época, para os judeus, era algo desprezível. E ele se viu numa situação de um filho que estava no contexto de uma família, que tinha um lar, que tinha um teto, que tinha um pai, porque ele devia ser um pai amoroso, porque senão ele não ia decidir voltar. Porque aqui, pela situação que ele fez, ele já não tinha direito a mais nada. Ele não podia, pela lei, voltar mais, porque nem como escravo o seu pai, se quisesse, não receberia. Mas a palavra vai dizer que quando ele cai em si, há momentos na caminhada que nós precisamos cair em si.
momentos na caminhada que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e recalcular a rota. Isso não é feio não, isso eu vejo isso como assim, uma grande humildade que você possa ter. E quando você começa a ver que você já não está indo para um caminho mais legal, que as suas atitudes não estão sendo mais legais, não vejo vergonha em você retomar, em você voltar. Vergonha é permanecer no pecado e não querer mudar de vida e nem de atitude. Vergonha é você conhecendo a palavra, lendo dela, dia após dia, e você sabe que agrada a Deus ou não, e você continuar fazendo. Vergonha para mim é isso. Vergonha é a gente achar que Deus tem filhos prediletos. Ele não tem não. Tem os filhos, todos Ele ama, só que tem os que se achegam. Os que se achegam a Ele não saem de novo vazio. Os que se achegam a Ele começam a experimentar um novo tempo e começam a ter uma intimidade tão gostosa com Ele que já não quer ficar mais sem. Às vezes está orando 5 minutos, daqui a pouco passa que você nem vê mais o tempo que você estava ali. É maravilhoso. Eu já tive experiência assim, de começar a orar e quando vê já foi. É muito gostoso você não ficar prendido ao tempo, né? Um meio robótico. Eu vou orar aqui, acabou, eu vou almoçar. Ou muitas vezes, durante o nosso dia, pela correria, a gente não tem tempo de orar, mas a gente está falando para o Senhor em todo o tempo. Olha, Senhor, abençoa meu dia, como meu dia. Você também fala com Deus. Não é certo e nem errado, mas o que nós precisamos entender, se Mateus 6,6 diz que nós precisamos entrar no nosso quarto e fechar a porta, então é lugar de secreto. Então nós precisamos ter esse lugar de secreto com o Senhor. E a palavra vai dizer que quando ele cai em si, e olha o exemplo, né? Ele fala, eles têm abundância de pão. E ele, acredito que ele olha ali para a escassez dele, desejando, ele não chegou a comer, mas desejou. Não coma uma comida que não é preparada para você. Não deseje algo que não foi preparado para você. Aquela comida, aquelas bolotas, aqueles porcos eram preparadas para ele, para chegar o dia que eles iam para o matadouro. Então a carne deles precisava ficar preparada do jeito certo. Não foi feita para ele, foi feita para os porcos. Bom é quando nós caímos em si. Bom é quando nós entendemos que nós precisamos se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Bom é estar na casa dele, não por quantidade de dias, tá, igreja? Não adianta você passar a semana inteira na casa do Senhor e não está entrando nada, e a palavra não está fazendo nada em você. Verdade. Não adianta. Mas adianta quando você entra por aquelas portas, com o coração aberto, para que a palavra, que a adoração, que tudo que for ministrado, neste altar, que ela vem e entre no teu coração. A tua adoração não pode depender da adoração de ninguém. A glória que você dá é para o Senhor, não é para o teu irmão. Às vezes tem pessoas que não é por ser contidas ou não. Às vezes a pessoa está quieta, mas por dentro ela está ali, ó, rasgadíssima diante de Deus. É importante nós entender que quando nós estamos na presença do Senhor, essa adoração ela precisa acontecer. Porque essa adoração ela vai nos limpando, essa adoração vai nos transformando no Senhor. O Senhor, Ele é o Deus de amor, Ele é o Pai. E muitas vezes você talvez não tenha vivenciado isso. Talvez você tenha dificuldade de entender a paternidade de Deus e muitas vezes não se reconhece como filho. Talvez o peso do passado, de algo que você possa ter feito, esteja pesando aí em você ainda. Mas o Senhor, Ele vai dizer que na cruz Ele levou tudo que era de pecado meu e seu, Ele levou sobre Ele. Foi crucificado junto com Jesus. Então, no dia que o Senhor ressuscitou e você recebeu Ele como seu único, suficiente Salvador, ei, você foi perdoado. Não deixa o inimigo vir com palavras de acusação, achando, porque nesse momento que ele cai em si, você acha que não veio pensamentos? Eu não vou voltar não, porque se eu voltar, todo mundo vai voltar para mim pelo que eu fiz. Meu pai não vai querer me receber não. Você acha que não veio pensamentos assim? Claro que veio. A vergonha da situação, porque ele sabe que envergonhou a honra da família. Ele sabe que o que ele fez, estando com o pai vivo, era a mesma coisa que ele ter desejado que seu pai morresse, porque ele queria usufruir do que o pai tinha. Não queira só o Senhor por aquilo que Ele possa te dar, mas queira o Senhor porque você realmente quer conhecer Ele e naquele grande dia você quer morar com Ele no céu, porque você quer passar a eternidade conhecendo quem é esse Deus. O Senhor tem prazer em nos achar quantas vezes
forem necessários. Aleluia! Olha, o Senhor vai dizer, né? Para quem está de pé, cuide para que não caia. Mas se você caiu, ou se eu cair, entenda que as mãos do Senhor elas estão aqui. Ela puxa novamente para cima. O pastor sempre fala um versículo, né, pastor, do monturo, né? O Senhor nos tirou de lá. E é exatamente assim que o Senhor estava fazendo na vida desse filho. Quando ele cai em si, ele entende: opa, eu sou filho. Ainda que meu pai venha me receber como escravo, eu ainda quero estar naquela casa. Eu ainda quero fazer parte daquele ambiente. Queira estar nesse ambiente onde a presença do Senhor é tão notória. E não importa onde você vai estar dentro da casa. Não importa o cargo que você vai ter dentro da casa. Não importa o que você vai fazer na casa. Mas importa que você está nela. E dela você não quer sair mais. Amém. Oh, aleluia. Deus poderoso. E Ele prepara um discurso. Quantas vezes a gente faz esse discurso, né? A gente fica às vezes até com medo de falar com o Senhor. Ai, eu pequei. Quantas vezes a gente se sente tão constrangido em falar com Deus que a gente acha que não tem mais perdão. Que a gente acha, porque a função do inimigo é o quê? Matar, roubar e destruir. A primeira coisa que ele quer destruir da minha vida é a nossa identidade em Deus. Ele quer dizer para mim, para você, que a partir do momento que você erra, que a gente peca, que a gente não é mais filho. Mas o Senhor, Ele é tão maravilhoso. São tantas histórias aqui na palavra que nós vamos ver que o amor do Senhor nos alcança. A gente vê tanta coisa, mas não tem ex-filhos. Uma vez filho, sempre filho. Aleluia. A palavra vai dizer, verso 21. E o filho, verso 20, desculpa. E levantando-se, foi para o pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. Viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Você consegue imaginar essa cena? O filho voltando e o pai, o vendo de longe, o pai quebra todo o protocolo e vai correndo a ele. Eu consigo imaginar uma situação de alguém que está tão constrangido, com alguém que está com tantos pesos de medo, de culpa, talvez de ressentimento pelo que fez, e olha e vê o pai vindo correndo. Eu acho que eu ficaria extasiado, eu acho que eu ia ter reação de ir ao encontro. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: eu sou esse tipo de pai que corro atrás de você novamente. É honra do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua. É honra quando a gente volta para Ele. Quando o anel é colocado novamente dentro daquele moço, aí está dizendo: você tem uma família, você faz parte de algum lugar, você não está solto, não. Não era só simbolizando uma autoridade, mas era devolvendo o direito de ser filho. Você está aqui, você nunca deixou de ser. Vem cá, que agora você vai experimentar dessa herança, não dessa material que você levou. Eu não me preocupo com o que foi perdido, porque isso, meu filho, a gente vai reconstruir de novo. Eu me preocupo com a sua alma. Eu te enxergo como você está. Aleluia. O Senhor, quando Ele fita os olhos em nós, Ele olha como um raio-x. É dentro. É como está o meu coração e o teu coração. É isso que o Senhor, Ele vê em mim e você. Ei, sandálias, você não é escravo. Você tem identidade. Você é filho amado. Eu não vou te colocar como escravo aqui na minha casa, não. Vou voltar restituindo. Tudo que você perdeu, volta. Servos, prepara a festa. É assim que o Senhor nos recebe. Quando nós nos arrependemos, o Senhor, Ele prepara uma festa para mim e para você. A palavra vai dizer: quando o pecador ele se arrepende, o que acontece? A festa no céu. Nosso Deus é um Deus
Tem horas que a gente quer, né, já? Mas tem momentos que eu... Opa, peraí. Dessa vez não, dessa vez é com mais brando, tá? Dessa vez é com mais amor. Dois que tá que não pode. Vem, mas é de um jeito diferente. E com esse filho foi de um jeito diferente. O toque desse pai, de abraçá-lo, de beijá-lo. De repente faz dias que você não recebe um abraço de ninguém. E o Senhor está dizendo, eu te abraço, eu te envolvo. Eu quero que você sinta que você é amado, que você faz parte. Igreja, nós estamos na casa do Senhor, nós fazemos parte deste corpo. Quem manda na casa é o Senhor. Os irmãos não têm poder para influenciar aquilo que o Pai, que está ali numa autoridade, faz. Nós estamos abaixo de uma autoridade nessa igreja. Nós estamos abaixo da autoridade dos pastores. Nós, para Ele, somos como os filhos, que um dia eles vão prestar contas diante do Senhor. E aquilo que eles fizeram de bom, de certo, opa, aprovado. Mas aquilo que não foi, o Senhor vai dizer, e aí? Por que você não fez isso? E o Senhor faz assim também com a gente. Não é pelo caro. Eu só estou dando um exemplo. Não é por serem pastores. Mas vidas que o Senhor confiou a mim e a você, uma hora Ele vai prestar contas, Ele vai pedir contas. O que você fez por essa vida? Você falou do meu amor por Ele? Você em ação, você fez alguma coisa? Porque muitas vezes não é só a palavra. Muitas vezes é a palavra com ação de atitude de alguma coisa. Ei, quantas pessoas que a gente tem ali no nosso WhatsApp, talvez nem conhecem a Jesus, e a gente ainda não teve coragem de mandar um versículo dizendo, olha, Jesus te ama, olha, não sei o que você tem passado, mas eu conheço um Deus que pode mudar a tua história. O Senhor vai cobrar da gente sim. Sabe por quê? Somos embaixadores de Cristo. Ele nos confiou a levar a palavra dele aqui na terra. E pense, quando você aceita Jesus, você aceita ali uma cruz, você vai carregar a sua. Está pensando que vai ser fácil? Olha isso, papai. Você vai precisar carregar a sua cruz. A palavra do Senhor diz que aquele que quer ser o maior tem que fazer o quê? Melhor. Olha como as coisas de Deus é diferente, como a sociedade prega, como as pessoas, né, pregam, que o que mais tem é não. Para o Senhor não é assim. O Senhor, Ele quer ver a intenção do nosso coração. Quando nós estamos dispostos a levar a palavra dele, quando nós estamos dispostos, não importa a circunstância que nós viemos passar, mas o quanto nós estamos dispostos a falar desse Pai amoroso, que está de braços abertos para receber qualquer tipo de pessoa. O Senhor não faz exceção e acepção de pessoas. Qualquer pessoa que entrar nessa porta aqui e quiser aceitar como Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele pode aceitar. Porque a gente não é para mim, não é para você, é para todos. Olha aí, papai. Deus é um Deus inclusivo. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, 23, e trazei o bezerro cevado, e o matai e comamos. Alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Por que o pai diz, né, que esse filho estava morto? Porque a decisão que ele tomou levou ele para um caminho assim, de morte. Eu creio que esse pai devia ir muitas vezes, a palavra não fala, mas eu acredito que sim. Muitas vezes ele deve ter saído ali do quintal da casa dele, tentando ver se o filho dele ia voltar, com o coração convicto, uma hora ele vai voltar aqui. Eu ainda não vou ver meu filho terminar nessa situação. Quantas pessoas ao nosso redor, famílias, amigos, que a gente vê que está numa situação talvez deplorável. A gente precisa entender que a mesma graça, que a mesma misericórdia que alcançou eu e você pode alcançar aquela vida. E nós precisamos profetizar e orar por essas pessoas, para que o Senhor trabalhe na vida delas. O Pai nos encontra. O Pai, Ele é um Deus que Ele nos enxerga no amanhã, sabia? Às vezes a gente se olha muito para o hoje. Eu estou assim, eu sou assim, eu tenho isso, eu tenho assado. Ei, o Senhor olha para mim, para você, Ele olha a gente lá na frente. Ele olha o que vai ser, o que vai sair de mim, de você. O Senhor, Ele espera que nós venhamos gerar o reino. Gera, como os pastores falam muito aqui. Nós somos ovelha, e ovelha precisa gerar. Aleluia. Verso 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças,
e chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Olha a conversa aqui já, né? Ele volta do campo, ele vê a casa em festa, pergunta ali ao servo o que está acontecendo, e a primeira coisa que o servo fala é: teu irmão voltou. Ei, quem somos nós para achar quem pode ou não estar na presença do Pai? Porque muitas vezes nós queremos impedir que as pessoas cheguem até o Pai. O Senhor não te colocou como parede de lugar, não. O Senhor nos colocou como, sabe, os abridores também, nos caminhos que vai levar as pessoas para Jesus. Não seja parede não, querido. Não seja parede não. Seja alguém que, quando, por mais a situação que essa pessoa passou, esteja de braços abertos para receber. Aleluia. Verso 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. O pai também foi atrás do segundo filho. O pai saiu no meio da festa porque ele entendia que precisava conversar com o filho mais velho. Que precisava fazer ele entender que ele precisava se alegrar. Porque, ora, o irmão dele não estava morto, não. O irmão dele estava bem vivo. E ia novamente participar dessa família. E o pai, logicamente, não queria que houvesse essa divisão. Aqui eu já entendo, quando Jesus estava contando essa parábola, ele estava bem ali dizendo entre linhas para os fariseus e para os escribas: quem são vocês para achar que eles, não os publicanos, os pecadores, não podem estar diante de mim? Eles podem sim. Jesus, ele veio nesse sentido para quebrar tudo aquilo que foi imposto por religiosos. Jesus, ele veio para colocar tudo aquilo por terra, para fazer eu e você entender que o reino do Senhor é um reino de amor, que é onde, quando as pessoas se submetem à autoridade de Deus e permite que o Senhor comece a trabalhar na vida deles, há espaço para você dentro dessa família. Aleluia. Verso 29. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus. Mas um filho perdido estava dentro da casa, desfrutava de todas as coisas do pai, mas não tinha um relacionamento estabelecido com ele, sabe por quê? Ele não conseguia dizer ao pai as suas próprias vontades. Ele nunca conseguiu chegar no pai e dizer: olha, pai, nossa, já que eu trabalho tanto, né, eu gostaria de um dia que o Senhor liberasse para ele fazer um churrasco para a galera. Ele estava na casa, mas não estava tendo relacionamento com o pai. Quando ele se refere ao pai, ele já vai com a sua justificativa: eis que te sirvo. Ele nem diz: pai, eis que te sirvo. Ele não reconhece a paternidade. Ele não reconhece ali que o pai, além de uma autoridade, não só pela obediência, ele era um filho obediente, a indignação dele em certo ponto era certo? Era. Porque afinal, o que o filho mais novo fez afetou a família inteira. Ele praticamente colocou o nome da família na lama. Em certo ponto, o irmão não estava errado. Mas uma coisa no reino do Senhor, não importa quem está certo e quem está errado. O importante é que todos fazem parte da mesma família. O importante é que todos precisam ter a mesma convicção que a festa foi preparada. Não foi só por causa do filho mais novo, mas se o filho mais velho quisesse entrar, ele também ia ser recebido. Ele também sentaria na mesa, porque tinha lugar para ele. Aleluia. Verso 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matares o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, todas minhas coisas são tuas. Se nós estamos com o Senhor, tudo aquilo que o Senhor diz que no reino dele tem, é nosso por herança. É nosso por herança. O Senhor, só um minutinho. O Senhor é tão bondoso com a gente que o fato de ser filho já é muito bom, mas Ele quer que a gente desfrute de tudo que Ele tem. Imagina passar a eternidade com o Senhor e de fato reconhecer essa paternidade, porque, gente, eu acredito que deve ser muito lindo.
Eu acredito, como mesmo a palavra descreve, cor de ouro. Que lugar lindo deve ser o céu. Que lugar de paz, de tranquilidade que deve ser lá. Não existe mais choro, igreja. Lá só vai ter alegria. Então, quando o Pai aqui convida que todos venham para essa atmosfera da alegria, Ele está dizendo: vamos sair desse luto que a gente estava. Vamos sair dessa tristeza que nós estávamos. Vamos nos transportar para esse ambiente aonde, quando o Pai está na casa, a alegria envolve todos. Aleluia. Você pode ficar de pé nessa hora? Glórias a Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Glória, glória ao teu nome. Eu só queria fazer uma oração. Eu não sei, durante essa ministração, em qual momento você possa ter se identificado. Mas eu quero te dizer, não desista do Senhor. Não desista da tua identidade nele. Você é filho, você é amado. Não importa o tanto que você errou, o Senhor está